Capítulo 391. Entregue na porta. Na voz de Lian Kang residia uma surpreendente sensação de incredulidade. Essa mulher, que sempre desprezou o mundo e permaneceu indomável, finalmente perdeu a compostura, incapaz de manter a calma por mais tempo. Mas isso não é culpa dela. Como a cena de agora era excessivamente assustadora e perturbadora, pode-se até argumentar que ela desafiava a racionalidade. Uma pessoa contaminada por magia negra, já desaparecida sem deixar vestígios e sem qualquer sinal de vida, reacendeu surpreendentemente as chamas da existência após a aniquilação completa. Reagrupando-se meticulosa e visivelmente, desafiou a ordem natural em uma reversão completa da vida e da morte. Isso é algo em que ninguém acreditaria, mesmo que fosse dito em voz alta. Mesmo que Lueng tivesse domínio sobre o selo de Requiem, este apenas permite que alguém exista como um cultivador fantasma em forma espiritual após a morte. No entanto, o Lueng que acabamos de testemunhar teve até mesmo sua alma completamente dispersa, desaparecendo completamente no ar. Como uma pessoa que já desapareceu completamente no ar pode ser capaz de ressuscitar? Lian Kang perdeu a compostura, deixando o Senhor dos Sete Desejos perplexo, fazendo com que Ao Tianxing ficasse boquiaberto e quase de queixo caído. Os cultivadores presentes eram todos seres de elite, como poderiam não compreender o absurdo daquela cena? Enquanto Youyu, cujo nível de cultivo era o mais baixo entre aqueles no reino pré-celestial, ficou ainda mais surpreso do que Lian Kang e os outros. Graças ao selo de Requiem, a conexão entre Youyu e Lueng tornou-se ainda mais profunda. No momento em que Lueng se dissipou, ela sentiu intensamente que o selo de Requiem havia perdido seu dono, mesmo que por um breve instante. Entretanto, pode-se evidenciar que naquele momento fugaz, Lueng de fato experimentou a dispersão de sua alma e de seu espírito. Em apenas um segundo, a aura de Lueng ressurgiu mais uma vez. Toda a cidade antiga de Zuxian foi tomada por um silêncio assustador que parecia tão sem vida quanto a própria morte. Naquele momento, a única que conseguia manter a compostura era Xiaowai, com seus cabelos prateados e orelhas de animal. Ela permanecia impassível ao lado de Lueng, inabalada pela ação anterior das artes das trevas contra ele e imperturbável por sua ressurreição após a morte. Para a jovem, o Deus Lobo é onipotente. Mera morte e ressurreição, não é algo esperado. Um mero Senhor dos Sete Desejos pode realmente fazer mal ao Deus Lobo. No entanto, Xiaowai estava cheio de autoconfiança, enquanto Lueng, por estar a par dos seus próprios assuntos, não demonstrava qualquer traço de orgulho satisfeito consigo mesmo, apesar de testemunhar as expressões de admiração da multidão. Porque ele sabia que essa ressurreição era peculiar e inexplicável. O sussurro suave da irmã Yuanxun surgiu de repente, deixando Lueng perplexo. Porque a voz da irmã Yuanxun soou em seus ouvidos no momento de sua morte. E porque sua ressurreição ocorreu logo após o aparecimento da voz dela. Será que a irmã Yuanxun não é uma humana comum, mas sim uma sábia ancestral com grande poder mágico e intelectual? Ela o protegeu secretamente? No coração de Lueng, havia 10.000 perplexidades e mistérios. O silêncio assustador dentro da cidade antiga de Zuxian persistiu devido ao silêncio mútuo de ambas as partes. Até o Tianxing recuperar a compostura e usar a mão para apoiar o queixo caído, empurrando com força de volta ao lugar, ele finalmente falou: "Vamos lutar ou não? Se não, então vamos nos dispersar. Se vamos lutar, vamos logo. Por que perder tempo enrolando?" As palavras de Ao Tianxing finalmente fizeram com que a multidão silenciosa e sem palavras se olhasse mais uma vez. Lueng, olhando para o Senhor dos Sete Desejos na plataforma de terra, suspirou e disse: "Parece que, no final, não é você quem sai vitorioso." Enquanto as palavras saíam, Lueng levantou a mão e apontou diretamente, liberando uma forte luz de espada carmesim que rapidamente cortou o ar. A espada do trovão celestial, que havia perdido seu comando devido à morte de Lueng, liberou novamente sua aura de espada. O poder aniquilador do trovão celestial matador de deuses engolfou instantaneamente as figuras na plataforma de terra, submergindo-as em destruição total.
O Senhor dos Sete Desejos, tomado pela raiva e pela loucura, rugiu furiosamente, mas não conseguiu resistir. Em um instante, foi engolfado pela luz carmesim da espada, desaparecendo no abraço do trovão celestial matador de deuses, sem sequer ter a chance de exibir a proteção das sete sombras demoníacas. Ao testemunhar a cena, Lian Kang King soltou um bufo de desdém e exclamou: uma emboscada desprezível, totalmente repulsiva. Lueng, com um sorriso no rosto, olhou para ela e disse: em uma luta de vida ou morte, não se pode se dar ao luxo de se distrair. Se não morrer, quem morrerá? Com a trágica morte do Senhor dos Sete Desejos, a plataforma de terra começou a ruir e ruir. Imediatamente depois, toda a cidade antiga de Zuxian ressoou e tremeu violentamente, enquanto o solo dentro da cidade manifestava uma enorme rachadura após a outra, espalhando-se implacavelmente para fora. Em apenas um breve intervalo de algumas dezenas de respirações, a formação da espada, que havia perdido sua supressão, e a cidade excêntrica, que não era mais sustentada pelo Senhor dos Sete Desejos, ruíram no reino do submundo. Numerosas mãos sinistras, vermelho sangue, convulsionavam e se contorciam nas planícies desoladas do submundo, definhando rapidamente devido à falta de essência vital para sustentá-las. A colossal cidade antiga de Zuxian, dessa maneira, desapareceu da vista dos espectadores. Lueng permaneceu no alto do céu, olhando para Lian Kang King e ao Tianxing com um sorriso sereno, abstendo-se de qualquer ação impulsiva. Lian Kang King também olhou friamente para Lueng, imóvel. Yue, que estava de longe, percebeu a atmosfera tensa e se aproximou de Lueng com a formação de espadas remendada, entregando-a respeitosamente a ele. 4 espadas de batalha ancestrais também pairavam ao lado de Lueng. A lâmina de uma delas se inclinava, apontando sutilmente para a distante Lian Kang King. Ao testemunhar a cena, Lian Kang King riu friamente e disse: as 9 espadas da adivinhação celestial realmente reinam supremas, até mesmo fazendo o Imperador Fuxi recuar. No entanto, aqui você possui apenas 4 espadas, incapaz de exercer sequer 30% do poder da formação de espadas. Pensar que pôde me aniquilar é pura ilusão. Você deveria revelar honestamente suas origens, disse Lian Kang King. Embora seja um forasteiro, no reino da desolação celestial, nosso povo é sincero e acolhemos visitantes de todas as direções. Contanto que você não seja realmente perverso, posso ignorar sua condição de forasteiro. Depois que Lian Kang King terminou de falar, Ao Tianxing não pôde deixar de dizer: Senhor Lian, há um problema com suas palavras. Como alguém pode provar que não é perverso? Acredito que seja simples provar que alguém é uma pessoa má, mas provar que alguém não é. Isso é bem difícil, não é? Ao Tianxing parecia inocente ao dizer: mesmo que o Deus Lobo tenha feito 10.000 boas ações, quem pode provar que não é apenas fachada? Então, pedir ao Deus Lobo que prove que não é perverso é uma exigência irracional. As palavras de Ao Tianxing fizeram com que Lian Kang King demonstrasse uma expressão frustrada. A mulher de traje vermelho se virou e bateu com a palma da mão, dizendo: cale a boca. Entretanto, apesar do golpe de palma de Lian Kang King ser tão evasivo e imprevisível como sempre, Ao Tianxing já havia aprendido a lição e instantaneamente desapareceu de sua posição original, reaparecendo à distância. Ao testemunhar essa cena, Lueng não pôde deixar de suspirar e disse: Senhorita Lian, só posso lhe garantir que não sou uma pessoa malévola e meu propósito ao vir ao reino da desolação celestial não é causar estragos em vidas inocentes. Se você acredita ou não, depende inteiramente de você. Se houver uma luta, para ser sincero, eu não necessariamente temerei você. Com um sorriso no rosto, exalando uma sensação de grandeza, Lueng, empunhando a antiga formação de espada, disse: no vazio, Lian Kang King olhou para ele friamente, permaneceu em silêncio por um momento e então disse: parece que não tenho outra escolha. Muito bem. Lueng, vamos acabar com isso hoje. Eu o procurarei na montanha Anil para a nossa batalha outro dia. Mas eu quero te matar, não porque você é um forasteiro, mas porque declarei publicamente que vou te matar.
Lian Kang King sempre falou sério, e se eu disser que vou te matar, não farei promessas vazias. Volte e cure sua espada do trovão celestial, até a próxima. Aí, só um de nós sairá vivo. Depois de falar, Lian Kang King disse friamente, acompanhe-me para fora do submundo. Ao testemunhar isso, Lueng só pôde suspirar com resignação enquanto invocava o poder do selo de Requiem, enviando a mulher de volta ao reino mortal. Embora a mulher continuasse clamando, Lueng, no momento, não tinha certeza da vitória. Afinal, o trovão celestial matador de deuses dentro da espada do trovão celestial havia se esgotado e precisava ser reacendido. Confiando apenas nessas 4 antigas espadas de guerra, Lueng não tinha garantia de vitória e, portanto, se absteve de provocar essa mulher louca. De qualquer forma, ela disse que nos enfrentaremos em uma batalha mortal na próxima vez. Quando chegar a hora, Lueng curará a espada do trovão celestial, agarrará firmemente a formação de espadas ancestrais e, uma vez preparado, desferirá um golpe certeiro nela. Se o oponente insistir em se envolver em uma batalha mortal, Lueng pode simplesmente sentar e aguardar sua morte. Após se despedir de Lian Kang King, Lueng voltou seu olhar para o Tianxing, sorrindo enquanto falava. Irmão Ao, você também está planejando partir. Seu duelo com a senhorita Li ainda não terminou. Gostaria de retornar e continuar sua luta com ela. Ao Tianxing imediatamente acenou com a mão em resposta à pergunta de Lueng, dizendo, não, não. Esta mulher louca está num acesso de raiva. Procurá-la neste momento seria pura miséria auto-infligida. E percebi que sua força atual ainda não foi restaurada, então ela não atingiu verdadeiramente seu nível de poder anterior. Mesmo se eu a derrotasse, seria uma vitória injusta. É por isso que pretendo voltar e encontrar um tesouro para ela, para ajudá-la a recuperar sua antiga força o mais rápido possível antes de desafiá-la novamente. Dessa forma, independentemente do resultado, eu, Ao Tianxing, não mancharei minha reputação. As palavras de Ao Tianxing fizeram Lueng concordar e disse, irmão Ao, sua honestidade e integridade são admiráveis. Nesse caso, devo acompanhá-lo de volta ao reino mortal? Ao Tianxing cerrou os punhos e disse, peço gentilmente a ajuda do Deus Lobo. Lueng sorriu e balançou a cabeça, dizendo, sem problemas, é só um pequeno favor. Falando assim, Lueng se preparou para liberar o selo de Requiem para se despedir de Ao Tianxing. Mas no último momento, Ao Tianxing falou novamente, perguntando curiosamente, o Deus Lobo realmente não tem interesse em perguntar sobre meu relacionamento com o clã dragão. O Deus Lobo não está curioso. Quando Ao Tianxing tocou no assunto, não pude deixar de sorrir e respondi, claro, estou curioso, mas curiosidade nem sempre exige perguntas. Se o irmão Ao afirma não ter nenhuma relação com o clã dragão, então é verdade. Não gosto de bisbilhotar a privacidade dos outros. Sob o poder do selo de Requiem, a figura de Ao Tianxing começou a ficar turva. Mas naquele momento, pouco antes de desaparecer, ele riu e sua voz chegou aos ouvidos de Lueng. Ei, o Deus Lobo é realmente um cavalheiro humilde, diferente de alguém como eu, que é bruto. Já que é assim, permita-me compartilhar um pouco de conhecimento com o Deus Lobo. O imperador do clã do dragão é uma mulher. Dizia-se que ela se casaria com quem descobrisse a arte de controlar o trovão celestial como sua esposa. Ei, o Deus Lobo deveria dar um passeio pelas nuvens assim que a chuva começasse a cair, pois poderia haver ganhos inesperados à espreita. Em meio à risada obscena de Ao Tianxing, todo o seu ser desapareceu no reino do submundo. Enquanto ele transmitia sua mensagem antes de partir, Xiao Wai, que estava ao lado de Lueng, franziu as sobrancelhas e sua expressão ficou fria. Fingindo não ter testemunhado a cena, Lueng se virou para encarar Ouyui atrás dele e perguntou, o rei Zenan e sua comitiva ainda estão vivos? Após a investigação de Lueng, o grupo de cultivadores fantasmas começou a levar o mestre e o servo inconscientes. Após a ruína da cidade antiga, os cultivadores fantasmas, que não precisavam mais se envolver em batalhas, retiraram suas formas fantasmagóricas ferozes e sinistras, conhecidas como King Man Liu e Xion Shen Yesha.
Agora, todos recuperaram suas aparências anteriores. Apesar de exalar uma aura arrepiante, cada um deles possui uma beleza e um temperamento extraordinários. Lueng olhou para o rei Zenan e seus assistentes, que estavam sendo carregados por aquele grupo de homens e mulheres elegantes, e sentiu uma dor de cabeça se aproximando. Ele disse: se os acordássemos agora, você acha que esses dois indivíduos manteriam os eventos de hoje em segredo? Se a identidade de Lueng como visitante de outro reino for revelada em vez de ser considerado um residente do reino da desolação celestial, isso sem dúvida causará problemas. E agora, Lueng, que é extremamente avesso a problemas, deseja encontrar Sun Yan e retornar à montanha Anil para viver uma vida pacífica. Youi olhou para o mestre e o servo à sua frente e sorriu enquanto falava. O Deus Lobo se preocupa demais. A cidade antiga de Zuxianruil, e o demônio ancestral, o Senhor dos Sete Desejos, libertou-se de sua prisão. Em meio a essa turbulência catastrófica, é implausível que esses dois cultivadores, que recentemente alcançaram o reino do cultivo inato, sobrevivam por apenas alguns anos. Sua morte seria considerada lógica. As palavras de Youi fizeram o rei Zenan, caído no chão, empalidecer, e ele imediatamente se levantou, gritando apressadamente: Deus Lobo Senhor, poupe-me. Prometo não contar o que aconteceu hoje assim que eu for libertado. Mesmo que minha mãe peça, permanecerei em silêncio, garantindo que você não enfrente nenhuma dificuldade. O rei Zenan segurou-se desesperadamente, temendo que Lueng realmente o matasse. Lueng, com um leve sorriso, olhou para o rei Zenan e disse: Majestade, não precisa ficar tão alarmado. Acontece que possuo um pequeno feitiço que pode aliviar suas preocupações e garantir que você não deixe escapar inadvertidamente. Será que Vossa Majestade estaria disposto a ajudar? O rei Zenan assentiu desesperadamente e disse: Com prazer, com prazer. Estou disposto a cooperar com todas as artes do Deus Lobo. Lueng sorriu e gentilmente afagou a cabeça do rei Zenan, dizendo: Isso é excelente. Portanto, com a colaboração do rei Zenan e seu seguidor Baiyu, Lueng lançou um feitiço sobre o mestre e o servo. Contanto que não revelem o que aconteceu hoje, eles permanecerão seguros. Mas se os dois revelassem as verdadeiras razões por trás das ações de Lueng, seja feito voluntariamente ou inadvertidamente, uma vez que a informação fosse revelada por qualquer um deles, o feitiço faria efeito, rapidamente tomando suas almas e transportando tanto o mestre quanto o servo para o reino do submundo. Dessa maneira, após informar o rei Zenan e seu servo sobre as consequências do feitiço, Lueng pretendia se despedir do mestre e do servo. Entretanto, naquele momento, o rei Zenan falou inesperadamente. Deus Lobo Senhor, disse o rei Zenan cautelosamente enquanto olhava para Lueng. Posso lhe fazer uma pergunta? Lueng sorriu e respondeu: Por favor, vá em frente. O rei Zenan olhou para os numerosos cultivadores fantasmas à sua frente e perguntou cautelosamente: O Deus Lobo escolhe os mensageiros fantasmas apenas entre aqueles que faleceram no país da passagem de fogo, garantindo-lhes assim a elegibilidade para entrar no reino do submundo. Lueng olhou para o rei Zenan com espanto, surpreso com suas intenções, e então sorriu e disse: Vossa Senhoria também deseja habitar no reino do submundo e se tornar um cultivador de fantasmas. O rei Zenan sorriu sem jeito e respondeu: Não no momento, mas se eu falecer um dia. Lueng riu e disse: Entendo o que Vossa Senhoria quis dizer. Youi, ensine a Sua Senhoria os métodos de como acolher e guiar as almas dos falecidos, para que ele possa trazê-las de volta ao país Youxiong. Este reino do submundo não é só meu, Lueng, nem é exclusivo do país da passagem de fogo. Contanto que a virtude de alguém permaneça imaculada e não esteja envolvido em atos maliciosos, mesmo que não seja um cultivador, ele tem o direito de entrar no reino do submundo e se tornar um mensageiro fantasma após a morte. É claro que haverá avaliações durante esse período. Vossa Senhoria pode promover este método de acolher as almas dos falecidos no país Youxiong, preservando as almas daqueles que praticaram boas ações e acumularam virtudes, bem como as almas dos cultivadores que desejam entrar no reino do submundo após a morte.
O reino do submundo acolhe todos os que vierem. Além disso, há uma grande escassez desses mensageiros fantasmas que desejam brilhar e irradiar no reino do submundo. Lueng olhou para o rei Zenan com um sorriso radiante e extremamente caloroso. Aquele sorriso era tão caloroso e cativante que até deixou o rei Zenan um pouco nervoso. Capítulo 393. Sementes demoníacas do coração do Dao. Acima do lago gelado, flocos de neve flutuavam e caem espalhados no ar. Após ouvir a recusa de Lueng, os dois cultivadores ficaram um pouco surpresos, nunca imaginando que poderia haver alguém neste mundo que recusaria o convite do imperador humano para comparecer ao banquete. Entretanto, considerando as várias lendas misteriosas que cercavam o Deus Lobo antes deles, bem como o fato de que o Deus Lobo havia subjugado e erradicado demônios antigos que incomodavam até mesmo o estimado imperador humano, a recusa em comparecer ao banquete oferecido pelo imperador humano parecia um tanto aceitável. Afinal, este Deus Lobo da montanha Anil está entre os seres supremos e inigualáveis do reino mortal. Os dois cultivadores trocaram um olhar, ambos com um sorriso irônico, enquanto se curvavam respeitosamente para Lueng e falavam em uníssono. Nesse caso, meu irmão e eu não perturbaremos a tranquilidade do estimado Deus Lobo. No entanto, quando meu irmão e eu partimos, Sua Majestade, o Imperador Humano, declarou que, se o Deus Lobo não puder comparecer ao banquete desta vez, devemos deixar o barco de luz flutuante para trás. Sempre que o Deus Lobo tiver tempo, eles poderão navegar diretamente com o barco de luz flutuante até o palácio do Imperador Humano, onde Sua Majestade aguardará pacientemente a chegada do Deus Lobo ao palácio. Com isso, o cultivador de traje verde pegou um barco de jade verde do tamanho de uma palma e respeitosamente o presenteou a Lueng. No terraço, Lueng pareceu um tanto surpreso ao observar o barco de jade verde voando em sua direção. O barco de luz flutuante, é o tesouro mais precioso do palácio do Imperador Humano. Não seria inapropriado deixá-lo comigo. Lueng se sentiu um pouco inquieto. Embora o barco de luz flutuante só possa viajar para o palácio do Imperador Humano e não possa viajar para outros lugares. No entanto, as sombras constantes e velozes das sombras de luz flutuantes são um tesouro de velocidade incomparável no mundo, superando qualquer outro item precioso. É o tesouro extremamente valioso e antigo do palácio do Imperador Humano. O cultivador de túnica verde, no entanto, disse: o Deus Lobo exagerou. Vossa Majestade disse certa vez que o barco de luz flutuante é apenas um objeto trivial. Se o Deus Lobo gostar, será presenteado ao Deus Lobo. Bem, este Júnior não perturbará mais a tranquilidade do Deus Lobo. Vou me retirar. Depois de terminarem de falar, os dois cultivadores de verde e roxo mais uma vez se curvaram respeitosamente a Lueng e se transformaram em raios de luz, partindo. No lago congelado, apenas as figuras de Lueng e Xiao permaneceram. Segurando este barco de jade verde do tamanho de uma palma, Lueng soltou um suspiro e disse: este imperador humano é um indivíduo extraordinário. Se a outra parte apresentar um tesouro de tão alto nível, mesmo que Lueng não tenha tempo para visitar o palácio do imperador humano, mais cedo ou mais tarde ele terá que fazer uma visita. Afinal, um tesouro tão importante não pode ficar em suas mãos para sempre. É apenas uma questão de tempo até que seja devolvido ao seu legítimo dono. Balançando a cabeça, Lueng disse: deixe estar, vamos atrás de Sun Yan primeiro. Assim que o resgatarmos, faremos uma visita ao palácio do Imperador Humano para conhecer este soberano do reino. Olhando para o céu noturno, Lueng suspirou e disse: eu me pergunto como Sun Yan, aquele macaco, está se saindo agora. Lueng não pôde deixar de se preocupar com esse macaco preguiçoso e fedorento em seu coração. Enquanto Lueng se preocupava com Sun Yan, no deserto, a menos de 480 quilômetros em linha reta deste lago congelado, uma pequena vila se iluminava com fogueiras em meio à paisagem nevada. Os flocos de neve congelantes caíam silenciosamente sobre a vila, fazendo com que a neve no chão e nos telhados ficasse mais espessa. Mesmo que a fogueira no centro da vila queimasse intensamente, ela não conseguia dissipar o frio que reinava na vila.
O jovem esguio, vestido com roupas finas, caminhava silenciosamente por aquela aldeia remota. No mundo gélido do inverno, de gelo e neve, as roupas escassas do corpo do menino se destacavam em forte contraste. Dentro das casas de palha e das casas com telhados de telha de ambos os lados, pares e pares de olhos o olhavam com admiração e medo, mas ninguém ousava dizer uma palavra. Porque os aldeões que ousaram falar foram gradualmente arrastados para fora e massacrados nos últimos 2 dias. Agora, até as crianças mais inocentes e ignorantes entre os sobreviventes sabem que devem ficar de boca fechada. E ao lado do garoto, havia uma criatura monstruosa a vermelho sangue o seguindo. Esta criatura monstruosa tem 3 metros de altura, é inteiramente vermelha e possui um físico formidável e robusto que é verdadeiramente aterrorizante. Seu corpo é desprovido de qualquer vestimenta, coberto por repulsivos aglomerados de pequenos e grotescos tumores de carne que se espalham por toda a sua forma. Além disso, braços musculosos e vigorosos, assemelhando-se a uma ilusão distorcida, projetam-se sob suas costelas, totalizando 6 mãos. Este demônio escarlate parece ter saído de uma pintura de pesadelo, exalando um medo incomparável. Caminhando pela vila, o corpo do demônio escarlate se erguia ainda mais alto que essas casas. Em comparação, a figura já esbelta do menino foi ainda mais acentuada, parecendo ainda mais diminuta. Logo, um monstro e um demônio chegaram ao centro da vila. Ali, uma fogueira ardia, com 4 enormes estacas de madeira erguidas sobre as chamas crepitantes. Em cada estaca, havia uma corrente com 3 bebês humanos assados, com a carne crocante e suculenta. Os gravetos grossos e alongados perfuravam diretamente a boca dessas crianças, emergindo de seus cóccix. Suas cavidades abdominais haviam sido escavadas há muito tempo, com órgãos meticulosamente limpos e sangue salgado e coagulado fervendo em uma grande panela próxima. O diabo azul, imponente a 3 metros de altura, sentou-se preguiçosamente na plataforma elevada construída ao lado da fogueira. Girando despreocupadamente os 4 gravetos apoiados no fogo, ele comentou: "Diabo vermelho, onde você estava? O jantar está quase torrado." Sentado ao lado, Ninguém olhou para o diabo vermelho manchado de sangue, bem como para o garoto visivelmente etéreo e ferido parado ao lado dele, mas não disse nada. Xi Yun-yang, no entanto, franziu a testa e disse: "Diabo vermelho. Você feriu o refém." Xi Yun-yang desceu diretamente da plataforma elevada e pousou ao lado do jovem esguro. Ela estendeu a mão e a colocou em seu ombro, sentindo brevemente sua condição. Confirmando que os ferimentos de Sun Yan não eram graves, apenas hemorragia interna, danos em órgãos e algumas costelas fraturadas, não havia perigo imediato para sua vida. Ela finalmente deu um suspiro de alívio e então voltou seu olhar para o diabo vermelho ali perto, falando friamente: "Nós concordamos em não machucar esse macaco, mas você o maltrata pelas nossas costas. O que aconteceu com o nosso acordo, seu canalha?" Após consumir a porção de sangue oferecida por Moyi, enquanto os demônios embarcavam em sua jornada para o norte mais uma vez, Xi Yun-yang propôs um acordo para proibir qualquer dano ou abuso contra Sun Yan, o discípulo do deus lobo. Ela temia que os perturbados demônios gêmeos vermelho-azul enlouquecessem e causassem danos aos discípulos do deus lobo. Ninguém também acreditava que a segurança do refém deveria ser garantida, então concordou com a opinião de Xi Yun-yang. Assim, os 4 demônios firmaram um acordo de que, embora pudessem provocar e pregar peças naquele macaco branco durante sua jornada para o norte, não deveriam realmente machucá-lo. Xi Yun-yang, uma cultivadora, encheu-se de raiva ao notar que o jovem esguio, que originalmente era frágil, havia sido claramente espancado. Embora os ferimentos sofridos pelo cultivador não fossem graves, isso ainda enfureceu Xi Yun-yang. Entretanto, diante do questionamento de Xi Yun-yang, o diabo vermelho o descartou com desprezo. Com um bufo desdenhoso, ele disse: "De fato, temos esse acordo, mas esse rapaz se encarregou de soltar a isca destinada a nós 4. Ele foi pego em flagrante, então eu simplesmente não posso me abster de aplicar algum castigo, posso?"
Dizendo isso, o Diabo Vermelho abriu sua boca larga, cuspindo duas crianças de aproximadamente 7 ou 8 anos de idade. No instante, esses dois jovens, ao serem expulsos, agarraram-se um ao outro aterrorizados, com os corpos contaminados pela saliva do Diabo Vermelho, pegajosa e exalando um odor fétido. Shi Yun-yang testemunhou a cena e então olhou para o jovem frágil atrás dela, franzindo as sobrancelhas enquanto questionava: "Você os liberou sem autorização?" Sun Yan olhou para ela friamente, sem dizer uma única palavra. Capítulo 394. Sementes demoníacas do coração do Dao. 2. Enquanto Sun Yan permanecia em silêncio, o Diabo Vermelho ao lado comentou: "Quem sabe se esse macaco secretamente deixou as crianças irem por gentileza ou por autopreservação? Se ele desse algum tipo de lembrança a esses dois jovens para atrair o Deus Lobo, isso não nos causaria problemas. Por uma questão de prudência, dei uma surra nele para que ele tomasse consciência da sua posição e eu ajudasse a sair dela. Acredito que não foi excessivo, certo?" O Diabo Vermelho sorriu e olhou para Shi Yun-yang, dizendo: "Ou será que Yun-yang está com pena desse rapaz, ao vê-lo coberto de hematomas por causa da minha surra?" Shi Yun-yang lançou um olhar frio e disse: "Eu só queria te lembrar de não esquecer do nosso acordo." Depois de dizer isso, ela não mais lançou seu olhar para o detestável Diabo Vermelho e o frágil jovem, e elegantemente partiu com um movimento de manga. Perto da fogueira crepitante, o Diabo Vermelho observou Shi Yun-yang partir antes de virar a cabeça para o jovem frágil com um sorriso malicioso. "Rapaz, dessa vez nem seu amorzinho vai te proteger, tá com medo?" O jovem frágil olhou friamente para ele, encarando o monstro imponente, sem demonstrar nenhum traço de medo. Observando a reação do jovem, o Diabo Vermelho estalou a língua e comentou: "Esse pirralho, cheio de vigor juvenil, não tem respeito pelos mais velhos. Todos os discípulos da montanha Anil são tão descorteses. No entanto, hoje seu estimado avô, o Diabo Vermelho, está de bom humor e não vai discutir com você." Falando assim, o Diabo Vermelho usou seu pé enorme para cutucar as duas crianças amontoadas a seus pés, comentando: "Estas duas crianças têm pele e carne macias, o que certamente resulta em um prato cozido no vapor deliciosamente suculento. No entanto, tenho me deliciado com muitas crianças ultimamente e cansei do sabor. Vou poupar esses dois patifes." O Diabo Vermelho olhou para Sun Yan e riu: "Rapaz, você quer salvá-los, não é? Pois bem, o estimado vovô Diabo Vermelho lhe dará uma escolha. De acordo com as regras, esses dois pirralhos morreriam se ousassem escapar. No entanto, considerando a sua cara, darei a eles uma chance de viver. Você pode matar um dos pirralhos, e eu deixarei o outro viver. Além disso, não só hoje, mas também nos dias que virão, ele poderá viver. Mesmo para o grande banquete de amanhã, na véspera de Ano Novo, garanto que o pirralho que sobreviver não será ferido. Você pode ficar com este pequeno ao seu lado, cuidando dele, que tal? Seu estimado avô, o Diabo Vermelho, não é gentil e te trata bem. Você deveria ser grato por ter um mestre tão bom. Se não fosse pelo seu formidável mestre nos assustando, eu já teria te engolido vivo há muito tempo." O Diabo Vermelho riu baixinho e, com um único chute, empurrou as duas crianças encolhidas em direção ao jovem frágil. Sorrindo maliciosamente, disse: "Certo, é a sua vez de escolher. Matar um, salvar um, qual você escolherá para viver e qual para morrer?" As crianças na frente do jovem frágil eram um casal de irmãos de idade semelhante. Nesse momento, o irmão mais novo se encolheu de medo nos braços da irmã, tremendo incontrolavelmente. Enquanto isso, a irmã de apenas 8 anos também tremia e tinha o rosto pálido. Eles olharam para o jovem à sua frente com terror, tão assustados que não conseguiam sequer dizer uma única palavra. No entanto, o medo e o anseio pela vida nos olhos do casal de irmãos refletiam-se claramente no olhar do jovem. Nesse momento, a expressão de Sun Yan pareceu um tanto perplexa. Anteriormente, ele apenas observara o desejo dos irmãos de escapar quando o negligente Diabo Vermelho, que deveria estar protegendo-o, cochilou. Ao testemunhar isso, sentiu-se compelido a ajudar os irmãos.
Em uma vila repleta de almas vivas, deixar duas crianças livres não atrairia a atenção dos espíritos malévolos. Entretanto, Sun Yan não previu que logo após ter mandado as duas crianças embora, o zombeteiro Diabo Vermelho apareceu de repente em meio à paisagem nevada, além do feitiço de ocultação lançado pelos espíritos malévolos na entrada da vila. De acordo com as regras estabelecidas pelos espíritos malévolos ao entrar na vila, qualquer um que ousar escapar sem autorização será executado no local. Os irmãos, que já haviam sofrido o mesmo destino dos pais, estavam agora prestes a seguir seus passos, mas será que há um vislumbre de esperança agora? No entanto, esse vislumbre de esperança é apenas isso. Um único fio, permitindo apenas que alguém sobreviva. Sun Yan ficou atordoado na paisagem nevada, olhando fixamente para os irmãos amontoados à sua frente, como se estivesse congelado pelo abraço gelado do inverno. Para ele, que estava acostumado com brincadeiras nas montanhas, essa era a primeira vez que se deparava com uma situação dessas. Esta situação totalmente desesperadora e desamparada. Um silêncio peculiar pairou, prolongando-se por um bom tempo. Só quando a neve se acumulou na cabeça e nos ombros de Sun Yan é que o demônio vermelho, que estava por perto, riu baixinho e disse: "Qual é o problema? Não tem mais vontade de salvá-los? Depois de meio dia de silêncio, você está planejando abandonar essas duas crianças? Se continuarem em silêncio, não terei escolha a não ser seguir as regras e simplesmente matar esses dois pirralhos. Quando isso acontecer, não conseguirão salvar nenhum deles." "Não se arrependam", disse Demônio Vermelho enquanto sacava uma espada de abate, semelhante à usada para abater o porco de Ano Novo na vila, e a apontava para os irmãos amontoados. O aperto gelado da espada afiada sacudiu Sun Yan, despertando-o de seu estupor. Ele exclamou aterrorizado: "Não matem! Eu os salvarei! Eu os salvarei!" Com alívio tomando conta dele, Sun Yan finalmente soltou um suspiro de alívio ao testemunhar Rei Demon cessando suas intenções assassinas. No entanto, no momento seguinte, a espada do açougueiro foi atirada aos pés de Sun Yan. A voz do demônio vermelho, como um fantasma malévolo persistente, ressoou mais uma vez. "Então vá em frente e haja, o avô demônio vermelho não tem tempo a perder com você. Se não agir agora, não conseguirá salvar nenhum deles." As palavras do demônio vermelho pareciam possuir um poder encantador, cativando o coração. O jovem frágil instintivamente pegou a espada do abate do chão e olhou atordoado para os irmãos amontoados à sua frente. Nos olhos da irmã, havia uma mistura de medo e espanto. O irmão mais novo enterrou a cabeça firmemente no abraço da irmã, seu corpo tremendo como uma peneira. A garganta de Sun Yan tremeu levemente. Ele ergueu a espada de matar porcos, olhou para os irmãos à sua frente e soltou um rosnado de dor. "Qual de vocês dois deseja a morte? Qual de vocês dois deseja a vida?" O rosnado de dor de Sun Yan fez com que o demônio vermelho próximo caísse na gargalhada. "Você nem sequer tem coragem de fazer uma escolha? Está passando a agonia da escolha para duas meras crianças mortais. Ah, é esse o calibre dos discípulos da montanha Anil." Ah, o demônio vermelho caiu na gargalhada, rindo com uma alegria incomparável. Entretanto, o olhar de Sun Yan permaneceu gélido e afiado, inabalável mesmo diante do berro furioso do demônio vermelho. Ele olhou fixamente para os irmãos à sua frente, com o olhar firme sem desviar-se em nenhum momento. Desta vez, ciente da futilidade da sobrevivência, a menina de 8 anos finalmente fechou os olhos em desespero e proferiu em angústia: "Mate-me, deixe meu irmão mais novo viver, eu imploro." As palavras da menina, no entanto, fizeram com que seu irmão mais novo em seus braços parasse por um momento. Então o menino levantou a cabeça e olhou para Sun Yan à sua frente. Hesitou por um momento e murmurou: "Será que eu vou sobreviver?" Nos olhos do jovem rapaz, um brilho de alegria surgiu naquele momento. Entretanto, no instante seguinte, um brilho frio brilhou e os olhos do jovem escureceram. Em meio ao respingo de sangue fresco, Sun Yan, com uma expressão fria, segurava uma espada sanguinolenta na mão direita.
Com violência, arrancou à força o corpo sem vida do jovem dos braços da garota e o arremessou impiedosamente contra o demônio vermelho que se aproximava. Com uma voz fria, ele disse: "Como quiser. Eu escolho esta criança para morrer. A outra viverá." Capítulo 395. Sementes demoníacas do coração do Dao. 3. O torso do garoto, assim como todo o corpo da garota, com uma expressão vazia e confusa, estavam manchados de sangue carmesim. O sangue quente que ainda subia, gota a gota, pingava do canto das roupas do garoto no chão coberto de neve, tingindo gradualmente a neve sob seus pés de uma cor vermelho sangue. O corpo sem vida do jovem, que ele havia batido impiedosamente, colidiu pesadamente com o peito robusto do diabo vermelho. Por fim, caiu no chão, imóvel. A expressão no rosto do diabo vermelho, levemente estupefata devido ao choque, não tentou escapar do corpo sem vida do jovem que foi arremessado em sua direção. Porque sua mente estava cheia de densa perplexidade. Até o momento em que o jovem desembainhou sua espada, nenhuma das pessoas presentes poderia imaginar que aquele que ele mataria seria aquele garotinho. Na plataforma elevada, o diabo azul, que estava assando carne humana, virou a cabeça espantado, pensando que sua percepção psíquica havia se enganado naquele momento. Com os olhos fechados, esperando que a carne humana fosse assada com perfeição, a alma tranquila do diabo azul de repente abriu os olhos e olhou para o jovem garoto meio ensanguentado na paisagem nevada. Shi Yun-yang, que permaneceu em silêncio o tempo todo, observou silenciosamente a cena, ainda sem dizer uma palavra. O único que falou na cena foi o jovem com metade do corpo manchado de vermelho. Ele olhou friamente para o diabo vermelho, jogando a espada do matador ensanguentada aos pés deles, e disse sem emoção: "Você prometeu que essa garota me pertence, que ninguém pode machucá-la. Posso mantê-la ao meu lado indefinidamente." Depois de falar, sem prestar atenção às reações dos demônios, Sun Yan agarrou diretamente a gola da garotinha confusa que estava próxima e a arrastou para longe daquele lugar. O corpo da menina deixou um longo rastro na paisagem nevada. O vento gelado e os flocos de neve pairavam sobre a vila. Ao testemunhar essa cena da plataforma alta, o diabo azul caiu na gargalhada, exclamando: "Diabo vermelho, você foi enganado." Ningpo fechou os olhos mais uma vez e disse com indiferença: "Os discípulos do Deus Lobo realmente diferem dos mundanos." Shi Yun-yang soltou um bufo frio e desdenhoso e permaneceu em silêncio. Ao recobrar os sentidos, o diabo vermelho contemplou o corpo sem vida do jovem a seus pés, bem como o jovem que levava a menina embora. Ele cuspiu com desprezo e comentou: "Acredito que este rapaz tenha uma mente perturbada." Enquanto a menina corteja a morte de bom grado, ansiando pela sobrevivência do irmão, este rapaz tira a vida do irmão da menina e salva esta menina que anseia pela morte. Ele realmente acredita que essa garotinha seria grata a ele. A irmã que, com apenas 8 anos de idade, entendeu como proteger seu irmão mais novo e preferiu se sacrificar, certamente guardará ressentimento por esse rapaz, odiando-o pelo motivo que o levou a matar seu irmão. Esse rapaz insiste em manter essa garotinha ao seu lado, claramente atraindo problemas para si mesmo. Atrai problemas. Pisando implacavelmente no corpo sem vida do jovem garoto a seus pés, Red Devil gritou alto para a figura que se afastava de Sun Yan. O grito agudo do monstro ressoou e se espalhou para longe, ecoando por todo o vale nevado da montanha, alcançando os ouvidos de toda a vila. Entretanto, o jovem parcialmente ensanguentado continuou a caminhar pela paisagem nevada com uma expressão indiferente, sem mostrar sinais de hesitação. Ele conduziu a garotinha, cujo corpo inteiro estava encharcado de sangue e agora congelado, até a casa mais elegante da vila. Rapidamente, vasculhou o armário e tirou várias peças de roupa grossas, colocando-as todas sobre a garota. Troque suas roupas molhadas e, se elas não servirem direito, encontre outras que sirvam em você. Depois de dizer isso, Sun Yan se virou e caminhou em direção à porta, deixando a garotinha para trás no quarto. Este é o pátio da residência do chefe da aldeia, considerado o complexo mais luxuoso da aldeia. O quarto onde a menina está localizada é o quarto da neta do chefe da aldeia.
Quando os demônios gêmeos vermelho-azul chegaram à vila, destruíram o monumento ao imperador humano na entrada da vila, e os primeiros que mataram ao entrar foram a família do chefe da vila. Naquela ocasião, os demônios gêmeos devoraram algumas crianças da casa do chefe da vila. Sun Yan, que estava ao lado, conseguia ver claramente, portanto, sabia que devia haver roupas de criança no quarto. Depois de um tempo, uma garotinha vestindo um conjunto de roupas grossas saiu do quarto, olhando timidamente para Sun Yan do lado de fora da porta, tremendo de medo. Ao vê-la em tal estado, a expressão de Sun Yan tornou-se fria e ele disse: "Eu entendo que você ficará ressentida comigo, ressentida por eu ter te salvado e matado seu irmão. No entanto, devo enfatizar que você não teve escolha, e eu também não tive. Prefiro salvar uma irmã mais velha altruísta que está disposta a se sacrificar para salvar seu irmão, do que salvar um irmão mais novo que, ao ouvir sua irmã se sacrificando, reage com alegria e entusiasmo em vez de se preocupar com sua irmã. Independentemente do seu humor, a situação chegou a esse ponto, e nem você nem eu temos escolha. Desejar a morte é simples. Saia do meu lado e procure aquela criatura carmesim. Ela te devoraria de bom grado em um único gole. Se você deseja viver, então, obedientemente, fique ao meu lado. Enquanto eu estiver vivo, farei o meu melhor para garantir sua segurança e permitir que você viva por mais tempo." Depois de dizer isso, Sun Yan caminhou direto para fora. Ele não estava disposto a residir naquele pátio que havia sido recentemente varrido de toda a sua família. Dentro daquele pátio, parecia que cada vez que fechava os olhos, os gritos angustiados daquela família ressoavam em seus ouvidos. Com a menina vestida com roupas recém-lavadas, Sun Yan retornou à fogueira central da aldeia. Lá, os 4 demônios malignos já haviam começado a se banquetear com a carne humana cozida. Ao ver Sun Yan retornar com a garotinha, o Diabo Vermelho expressou certo espanto. "Oh, esta não é a nossa discípula do Deus Lobo? Por que você voltou?" O Diabo Azul riu e disse: "Achei que você tivesse pegado essa garotinha e ido chorar em algum lugar." O Diabo Vermelho riu com vontade e balançou a cabeça, dizendo: "Diabo Azul, você está enganado. Nosso jovem herói Sol não está se escondendo com sua belezinha para chorar. Eles certamente vão se divertir muito. Esta menina é bela e meiga, bastante encantadora. Se não fosse por se entregar aos seus encantos, por que ele não teria salvado o menino?" O Diabo Azul deu um sorriso irônico e disse: "Diabo Vermelho, você está enganado. Porque só as meninas são as preferidas? Não podemos fazer o mesmo com os meninos? Vocês, que discriminam os gêneros, estão sempre guardando o rancor dos homens. Quando os homens vão se levantar? É irritante." Os demônios gêmeos vermelho-azul, com um ar sinistro, faziam a menina tremer da cabeça aos pés. Entretanto, desta vez, apesar da provocação dos 2 demônios, a expressão de Sun Yan permaneceu indiferente, diferente do desagrado habitual. Sob o olhar dos 4 demônios, o frágil rapaz, acompanhado pela menininha, chegou à beira da praça e sentou-se no meio do chão nevado. Ele olhou friamente naquela direção, surpreendentemente, já fazia tanto tempo e, ainda assim, o outro grupo não desviou o olhar ao vê-los, apesar de suas tendências canibais. Por alguma razão desconhecida, os demônios gêmeos vermelho-azul se sentiram um tanto desconfortáveis quando foram encarados pelo olhar frio de Sun Yan. O riso dos 2 demônios parou. O demônio vermelho lançou um olhar furioso e praguejou: "Seu pirralho, o que você está olhando? Você nunca viu um demônio que devora humanos?" Em meio à rajada de neve gelada, Sun Yan olhou friamente para o grupo de demônios e disse: "De fato, eu nunca os vi antes. É por isso que quero dar uma olhada." Ele levantou a mão inexpressivamente e gesticulou: "Comam todos vocês. Quero observar de perto como vocês devoram os humanos." Capítulo 396. A dualidade eterna. Junto à fogueira ardente, o silêncio tomou conta das 4 entidades demoníacas. Ning Poishi e Yun Yang viraram o olhar nessa direção, com as sobrancelhas franzidas.
Os demônios gêmeos vermelho-azul também perceberam que algo estava errado e pararam de rir maliciosamente. Todos olharam para o jovem sentado na beira da praça, e os dois lados se olharam por um momento. No final, os demônios gêmeos vermelho-azul desviaram o olhar e murmuraram em voz baixa: "Esse rapaz enlouqueceu, sinto que ele ficou um pouco louco. Os discípulos da Montanha Anil realmente carecem de disciplina. Vocês dois, fiquem quietos." Shi Yunyan franziu a testa e falou com frieza: "Este macaco é um discípulo do Deus Lobo. Embora seu cultivo seja baixo, não sabemos se ele tem algum truque para salvar vidas na manga. Se realmente o forçarmos ao limite, isso pode levar a complicações terríveis." Ningito, que havia permanecido em silêncio, falou: "Seria melhor não provocá-lo mais. É melhor mantermos uma coexistência pacífica. Podemos discutir outros assuntos quando chegarmos ao Palácio Articosqueark." Ao ouvir Shi Yunyan e Ningito falarem, os demônios gêmeos vermelho-azul, que já estavam sentindo uma sensação de desconforto, seguiram a sugestão dos dois e disseram: "Muito bem, pouparemos esse rapaz como um favor a vocês dois. HMPH. Quando chegarmos ao Palácio do Arco Ártico, esse rapaz vai pagar caro." Os demônios gêmeos vermelho-azul, com cada palavra que proferiam, pareciam concordar com as opiniões de Shi Yunyan e Ningito. Embora a conversa entre esses quatro demônios não tenha chegado aos ouvidos de Sun Yan, que estava isolado no campo nevado devido ao arranjo temporário, ele ficou sentado ali com a compreensão de que esses quatro demônios estavam, sem dúvida, planejando e discutindo algo. A garotinha atrás de Sun Yan, por outro lado, estava completamente encolhida na neve, olhando fixamente para a poça de sangue não muito longe. Ali, uma carne mutilada e quase pulverizada, pisoteada a ponto de se tornar apenas uma massa sangrenta, estava sendo gradualmente coberta pelos flocos de neve que caíam. No entanto, todos os presentes sabiam que aquela pilha de carne era o jovem esfaqueado até a morte por Sun Yan. Na manhã seguinte, quando Sun Yan se levantou e saiu da pequena praça para procurar a garotinha que alegou que iria se aliviar, mas não havia retornado, o que ele viu foi o corpo sem vida da garotinha pendurado sob o beiral, balançando silenciosamente no vento frio. A menina acabou se enforcando e cometendo suicídio. Em ambos os lados da estrada da vila, dentro das casas, pares de olhos escondidos atrás de janelas e frestas de portas observavam Sun Yan em silêncio. Em meio aos flocos de neve rodopiantes que flutuavam no ar, Sun Yan olhou calmamente para o corpo sem vida da jovem garota pendurada sob o beiral. O tempo, aparentemente congelado neste exato momento, sob o mesmo céu sombrio, Luen, que havia acordado de um sono profundo, franziu a testa e voltou seu olhar para o lago congelado lá fora. Como cultivador, ele ficou sem dormir por muito tempo e não tinha necessidade disso. Entretanto, sem nada mais para fazer a não ser estar no meio dos flocos de neve rodopiantes, Luen aproveitou a oportunidade para se entregar momentaneamente às experiências de um mortal comum, esvaziando sua mente e sucumbindo a um sono muito necessário. Entretanto, em seu sono, ele testemunhou uma aura peculiar e ameaçadora de vermelho e branco emanando da montanha Anil, destruindo inúmeras estrelas no céu. Aquela cena era tão magnífica, mas tão misteriosa, que quando Luen acordou, suas sobrancelhas estavam franzidas, incapaz de relaxar. Cultivadores geralmente não sonham, mas quando fazem, é sempre considerado uma premonição. Semelhante à intuição inexplicável que os cultivadores possuem. A presença demoníaca que ele testemunhou em seu sonho na noite passada voo da montanha Anil, poderia ser um presságio do espírito maligno Molo dentro da montanha Anil se libertando de seu selo e causando estragos no mundo. Parece que terei que encontrar tempo para retornar à montanha Anil e ver o que está acontecendo, na esperança de que nada de desagradável tenha acontecido com o espírito maligno Molo. Com tais pensamentos em seu coração, Luen sentou-se e estava prestes a continuar a criar o fantoche quando, naquele momento, sentiu o Yui do submundo chamando por ele. Luen ficou um tanto surpreso, então ele partiu diretamente do mundo mortal.
Quando recuperou a visão, o que viu diante de seus olhos foi a terra sombria do submundo, varrida por rajadas de vento gelado. No entanto, ele não estava mais no Palácio Chakravartin, mas em meio a uma ruína desolada. Chakravartin Yuoi, juntamente com vários cultivadores fantasmas renomados, estavam presentes, curvando-se em reverência a Lueng. Meu senhor! Desde a conclusão da batalha na cidade antiga de Zuxian, sempre que os cultivadores fantasmas veem Lueng, eles o chamam de meu senhor, como se já tivessem reconhecido Lueng como o senhor do Nether. E essas ruínas são os restos da antiga cidade de Zuxian, que desabou e deixou para trás paredes destruídas e escombros. Embora restem apenas os restos das ruínas, os fragmentos dessas ruínas ainda possuem um poder inegável, verdadeiramente condizente com a grande cidade meticulosamente construída pelo mestre do caldeirão do estado de Us. De acordo com planos de Ouyui, ela pretende desmantelar completamente as ruínas deste lugar, limpar a energia espiritual contida nele e usá-la para construir uma nova cidade fantasma de Chakravartin. Depois que Lueng apareceu e olhou ao redor, ele rapidamente entendeu o propósito pelo qual Ouyui o havia convocado. Nessa ruína, surpreendentemente, encontravam-se dois irmãos gêmeos, um homem e uma mulher. Embora sua aparência fosse ligeiramente diferente de Vuyo e Vuyo, que Lueng conhecia, era evidente que se tratava de espectros ilusórios que já deveriam ter desaparecido há muito tempo. Ou talvez, os protótipos dessas duas falsas ilusões. Lueng olhou para os dois irmãos com espanto e perguntou, qual é a sua origem? E por que vocês estão aqui? Antes da chegada de Lueng, era evidente que esses irmãos já haviam entrado em contato com Yuoyu e os outros cultivadores fantasmas. Agora que Lueng falou, os irmãos prontamente se curvaram e disseram, ao estimado Senhor Deus Lobo, nós mesmos não sabemos como viemos parar neste lugar. A irmã mais velha disse, meu nome é Fanwuyu, e meu irmão mais novo se chama Fanwuyo. Nossa mãe é uma cultivadora de peixes Elu chamada Eluong. Nosso pai é um cultivador humano chamado Fanling. Em nossos primeiros anos, nosso pai foi morto por nossos inimigos. Nossa mãe nos acolheu e buscou refúgio na montanha Luvo, onde vivemos por vários anos. No entanto, eventualmente, nossos inimigos descobriram nosso paradeiro. A irmã pareceu um tanto perplexa com a cena à sua frente e disse, em teoria, tanto meu irmão quanto eu, junto com nossa mãe, deveríamos ter morrido. No entanto, quando abrimos os olhos novamente, nos encontramos aqui, mas nossa mãe não estava em lugar nenhum. Lueng ouviu a narração da menina enquanto observava a condição dos irmãos. Parece que esses irmãos não têm nenhuma lembrança das centenas de anos que se passaram após suas trágicas mortes. Eles se lembram apenas dos eventos que ocorreram no momento de sua morte e não se lembram de terem sido manipulados por forças malignas na tentativa de prejudicar Lueng. Talvez, quando Lueng foi revivido, eles também tenham sido influenciados por essa força. Em vez de se dissolverem completamente, eles lentamente começaram a reviver. No entanto, esse tipo de renascimento não é completo. Em vez disso, ele está preso em um estado entre o renascimento completo e o desaparecimento completo, a ponto de esses irmãos estarem agora suspensos entre a realidade e a ilusão. Eles podem ser considerados seres vivos, mas são etéreos e elusivos, desprovidos de qualquer senso de vitalidade. Claramente, são incapazes de cultivo. Poderíamos descrevê-los como fantasmas ilusórios, capazes de falar e vivenciar uma variedade de emoções. Observando a dupla em silêncio, Lueng esfregou a testa e disse, embora a situação de vocês, como irmãos, seja inegavelmente trágica, desde que chegaram ao submundo, todos os assuntos terrenos devem ser esquecidos. Se não tem outros planos, que tal permanecer no reino dos mortos? Acontece que existe uma profissão fantasmagórica que lhes convém. Estariam dispostos a servir no submundo. As palavras de Lueng encheram os irmãos de grande surpresa e alegria. Eles já haviam aprendido há muito tempo sobre os mistérios do submundo e os benefícios de se tornar um cultivador de fantasmas por meio de conversas com Yuoyu e outros cultivadores de fantasmas.
Portanto, as palavras de Luengo fizeram com que eles concordassem com alegria, temendo que uma resposta tardia pudesse fazer com que perdessem esse evento alegre enviado pelos céus. Com certeza. Estamos mais do que dispostos. Os irmãos balançaram a cabeça vigorosamente, como se estivessem batendo alho com força. Nunca imaginaram que o benevolente e bondoso Deus Lobo os acolheria sob seus cuidados, o que encheu os irmãos, agora órfãos e sem teto, de imensa alegria e entusiasmo. Enquanto Luengo observava os irmãos eufóricos e animados, ele sorriu levemente quando o selo de Requiem emergiu de dentro do submundo. Dentro das ruínas dilapidadas, os irmãos ouviram a voz de comando de Luengo, cheia de um toque de diversão. Eu confiro aos irmãos Fanvoyo e Fanvoyo os títulos de mensageiros do submundo, capazes de assumir inúmeras formas e atravessar entre o reino humano e o submundo, guiando os mortos e os espíritos que partem. Eu os declaro, como a impermanência preta e branca. De dentro do profundo e amarelo selo de Requiem, 2 raios sinistros de luz mortal emergiram, descendo sobre os corpos dos irmãos Voyo e Voyo, respectivamente. Naquele momento, as figuras antes etéreas e elusivas dos irmãos gradualmente se solidificaram. Suas vestes também passaram por uma transformação. Transformaram-se em túnicas pretas e brancas, simbolizando os trajes dos deuses da impermanência. Os irmãos sentiram uma onda de alegria ao vivenciarem a transformação de suas formas etéreas, imediatamente se ajoelhando e oferecendo uma reverência respeitosa. Impermanência negra, Voyo. Impermanência branca, Fanvoyo. Prestemos nossas homenagens ao Senhor. Com um sorriso nos cantos da boca, Luengo olhou para os irmãos que haviam obtido a posição de deuses da impermanência e disse a Youi ao seu lado: conceder o título de deuses da impermanência a esses irmãos não poderia ser mais apropriado. Os irmãos existem em um reino entre a realidade e a ilusão, transcendendo as restrições de muitas leis terrenas. Luengo concedeu a eles todas as posições de deuses da impermanência. Doravante, esses 2 irmãos podem se manifestar em inúmeras formas e aparecer instantaneamente em todos os templos dos deuses da cidade terrestre, guiando as almas dos que partiram do reino mortal para o submundo. Se não fosse por esses 2 irmãos, cultivadores de fantasmas comuns não seriam capazes de se transfigurar sem restrições. Uma vez estabelecido o sistema de reencarnação, os templos dos deuses da cidade de cada região precisarão ter impermanências pretas e brancas correspondentes para assumir o controle, e o número necessário de cultivadores de fantasmas é realmente assustador. No entanto, a chegada desses 2 irmãos preencheu diretamente as vagas de todos os cargos de fantasmas da impermanência. No futuro, os reinos do submundo não precisarão mais se preocupar com onde recrutar impermanências pretas e brancas. Esses 2 irmãos, fortalecidos pelo selo de Requiem concedido a eles, são capazes de guiar todos os espíritos do mundo. Para o recém-criado e severamente carente de pessoal, o aparecimento desses irmãos não é nada menos que uma tremenda bênção. Luengo sorriu e disse a Chakravarti Youi: com a assistência das impermanências preta e branca, a construção do sistema mortal da cidade divina pode ser acelerada. Youi olhou para Luengo com admiração e disse: mestre, seus pensamentos são profundos. Nós o admiramos. Em seguida, as impermanências preta e branca Voyo e Voyo guiarão pessoalmente o cultivador fantasma e o levarão para se familiarizar com tudo no submundo. Youi, seguido por Luengo, passeava pelas ruínas desoladas. Inclusive Luengo, todos evitaram tacitamente mencionar a existência dos antigos Shenvoyo e Shenvoyo. A história desses irmãos está completamente enterrada nessas ruínas desoladas. Esses irmãos que herdaram a posição de impermanência, no entanto, nunca mais serão as mesmas 2 crianças na memória de Luengo. Capítulo 397. Véspera de Ano Novo, dentro das ruínas da cidade antiga de Zuxian, Youi, seguido por Luengo, relatou a Luengo sobre o progresso da construção do submundo. O atual submundo ainda sofre com uma terrível escassez de mão de obra. Embora o país do Passo de Fogo já devesse ter acumulado um número considerável de almas, com a partida do rei Zenan do país Youxiong, também haverá um número crescente de almas aguardando emprego no submundo.
Lueng não teve tempo de retornar ao país do Passo de Fogo antes e não foi capaz de trazer as almas dos falecidos de volta ao submundo. Entretanto, com a chegada das impermanências preta e branca, não há mais necessidade de Lueng fazer recados pessoalmente. Apenas informando o país do Passo de Fogo, a construção temporária de alguns pontos de ancoragem coordenados pode ser organizada, e os irmãos Voiou e Voiu, que possuem poderes divinos de impermanência, podem naturalmente viajar entre o reino mortal e o submundo, trazendo as almas do reino mortal para o reino do submundo. Este é um poder especial concedido ao cultivador fantasma pela posição do fantasma da impermanência. Além disso, 99% dos cultivadores fantasmas são incapazes de transitar facilmente entre os reinos do Yin e do Yang. Até mesmo a atual Chakravarti Yuoyu é incapaz de confiar em seus poderes para viajar entre os reinos mortais. É claro que, assim que o submundo for verdadeiramente estabelecido no futuro, certamente haverá um método para cultivadores fantasmas de alto escalão entrarem no reino mortal. No entanto, pelo menos no futuro próximo, além de Lueng, apenas os irmãos Voiou e Voiu terão liberdade para transitar entre os reinos mortais. Após terminar seu relatório, Youyui sorriu de repente e disse: "O Deus Lobo não está procurando seu discípulo? Por que não enviar Voiou e os irmãos Voiu para explorar o reino mortal? Esses dois irmãos podem se transformar em inúmeras formas, o que lhes permite atuar diretamente como avatares no reino mortal, coletando informações. Enquanto o Deus Lobo estiver disposto, nenhum movimento ou farfalhar no mundo escapará aos seus sentidos aguçados." A proposta de Youyui deixou Lueng momentaneamente atordoado. Logo depois, ele também sorriu e disse: "Boa ideia, podemos tentar. Esses demônios malignos podem ter técnicas de ocultação poderosas, mas, no fim das contas, eles não podem simplesmente desaparecer no ar. Deixem os irmãos Voiou e Voiu vasculharem o reino mortal, não demorará muito para encontrá-los. Além disso, com esses irmãos atuando como avatares, mesmo que sejam descobertos e mortos pelos demônios malignos, a morte de seus avatares não afetará seus verdadeiros eus. Sim, é uma boa ideia." A proposta de Youyui encheu Lueng de grande alegria. Ele perseguiu o grupo de demônios por meio ano, mas nunca conseguiu determinar seu paradeiro exato. Só conseguia segui-los de perto, esperando o momento oportuno, nem muito longe nem muito perto. Entretanto, a recente ordenação divina das impermanências preta e branca de fato concedeu a Lueng uma nova oportunidade. Após uma discussão com Youyui em meio às ruínas, Lueng retornou ao reino mortal. Em meio aos flocos de neve rodopiantes, a neve acumulada nas montanhas era assustadoramente espessa. Esta manhã, a neve parou por um tempo, mas agora está caindo novamente, e a neve acumulada nas montanhas e campos está aumentando continuamente. A neve chega quase à cintura de uma pessoa. Em um mundo de gelo e neve, criaturas comuns são de fato incapazes de viajar. Entretanto, a garotinha carregando a espada do trovão celestial se aproximou de além das montanhas, pisando na neve macia e espessa acumulada, sem deixar uma única pegada ao longo de sua jornada. Para este jantar de véspera de Ano Novo Lunar, Xiaoa pode ser descrita como uma pessoa trabalhadora e esforçada, pois comprou inúmeros ingredientes da cidade. Com o retorno da menina, a cozinha do Green Bamboo Garden rapidamente fervilhava de atividade. Enquanto isso, Lueng estava sentado no terraço com vista para o lago, consagrando o boneco Yaven Thundersant, enquanto aguardava a conclusão do jantar da véspera do Ano Novo Lunar. Quanto à recém-nomeada impermanência preta e branca, depois que os irmãos chegaram ao reino mortal, eles desapareceram nas montanhas e campos em busca do paradeiro de Sun Yan. Lueng pode ter certeza de que o grupo de demônios está atualmente na área em que ele está, e a distância entre eles não é maior que 300 li. Pode-se dizer que este território não é vasto, mas também não é pequeno. Se Lueng fosse rapidamente, poderia vasculhar toda a área em um tempo muito curto. No entanto, ao fazê-lo, o alvo ficaria muito visível, tornando fácil para o grupo de demônios sentir a presença de Lueng e fugir prontamente. Entretanto, a investigação dos irmãos Voiou e Voiu é diferente.
Com a autoridade divina concedida a eles pela impermanência preta e branca, aliada ao seu estado único de existência que fica entre a realidade e a ilusão, eles podem viajar rapidamente pelas montanhas e campos, inspecionando furtivamente todos os locais suspeitos sem a necessidade de movimentos leves ou revelar quaisquer traços de sua presença. Além disso, os irmãos têm a capacidade de se transformar em inúmeras formas. Essas manifestações podem se espalhar e vasculhar toda a terra. Nem mesmo uma folha de grama ou uma única folha escapa de seus olhos atentos, caso sejam suspeitos. Desde então, tornou-se quase impossível para os demônios escaparem de Luen confiando em suas técnicas de ocultação. Mesmo que conseguissem escapar da consciência divina de Luen, jamais seriam capazes de resistir à busca meticulosa realizada pelos irmãos da impermanência preta e branca, que podem vasculhar montanhas e mares, examinando cada centímetro de terra e cada pedaço de grama com uma determinação inabalável. Portanto, Luen relaxou completamente, calmamente sentado no terraço, cultivando com o boneco Evan Litundersant, enquanto aguardava o jantar de Ano Novo preparado por Xiaowai e as boas notícias dos irmãos Vuyo e Vuyo. Enquanto o céu escurecia sob a mesma extensão sombria, dentro da vila tomada por demônios, a fogueira crepitante acendeu novamente no centro da vila. O incidente que ocorreu no início da manhã não perturbou a atmosfera dos demônios. O adolescente magro e indiferente enterrou o corpo sem vida da menina, que havia se enforcado, junto com os restos mortais espalhados de seu irmão mais novo na entrada da vila, e então retornou silenciosamente para a pequena praça no centro da vila. 4 demônios também estavam presentes aqui, mas ninguém lhe deu atenção. Shi Yunyang olhou para cima, balançou a cabeça e fechou os olhos para continuar seu cultivo. Ningito, por outro lado, não se deu ao trabalho de abrir os olhos nem dar uma olhada, como se não tivesse notado nada. E os sempre excêntricos demônios gêmeos vermelhos e azuis, dessa vez, como se alheios a tudo, não zombaram do jovem que não estava muito longe, aparentemente alheio à morte da garotinha. Mesmo passando um dia inteiro, os 2 demônios estavam tão entediados que começaram a insultar um ao outro, trocando insultos verbais só para passar o tempo, ignorando Sun Yan completamente sem uma única provocação, concordando silenciosamente em desconsiderar o jovem frágil. Como os demônios não vieram para provocá-los, Sun Yan também não prestou atenção àquele grupo de demônios. Não houve palavras cruéis sobre o que ele faria, nem qualquer expressão de ódio feroz em seu olhar gélido em direção àqueles demônios. Ele simplesmente sentou-se sozinho na paisagem nevada, de pernas cruzadas e olhos fechados, concentrando-se em seu cultivo. A energia espiritual etérea girava em torno de seu corpo, sendo continuamente absorvida por ele, solidificando o cultivo que havia sido artificialmente impulsionado e infundido a força em seu corpo pelos cultivadores demoníacos. Parece que nem ele sabia do suicídio por enforcamento da menina. A vila inteira estava quieta, com um toque assustador. Até o cair da noite, quando a fogueira acesa se tornou a única fonte de luz sob o manto negro do céu, as vozes dos demônios gêmeos vermelho-azul ecoaram por toda a vila na montanha. Está na hora, está na hora. Na véspera de Ano Novo, todo mundo sai de casa. Nós sempre cumprimos nossa palavra. Na véspera de Ano Novo, aqueles que forem selecionados para morrer e aqueles que não forem sobreviverão. De fato, certamente tiraremos a vida de mais uma pessoa viva e, claro, não pouparemos um único morto. E, sob o riso sinistro dos demônios gêmeos vermelho-azul, as portas da vila foram abertas, uma a uma. Os aldeões, que estavam escondidos em suas casas há 3 dias sem ousar sair, agora, sob o comando dos espíritos malévolos, emergiam timidamente de suas casas, reunindo-se obedientemente na pequena praça no centro da vila. Capítulo 398. Enviado do Palácio Demoníaco. A fogueira acesa lançava uma sombra bruxuleante sobre as figuras dos moradores. Todos estavam nervosos na beira da praça, amontoados, com os rostos pálidos e os olhos cheios de medo. Até os pés tremiam incessantemente, dificultando a estabilidade. Todos sabem que esta noite é o momento final.
Se esse grupo de espíritos malévolos permanecer fiel ao seu acordo, então, depois desta noite, muitos deles conseguirão sobreviver. Até agora, esse grupo de espíritos malévolos, embora ceifando vidas impiedosamente e quase consumindo todas as crianças da aldeia, manteve-se fiel à sua promessa inicial ao entrar na aldeia. Enquanto os aldeões permanecerem dentro de suas casas e se abstiverem de tentar escapar, eles não serão mortos. Este também é o último fio de esperança que impede os moradores de entrarem em colapso. Aguentem esta noite. Enquanto eles aguentarem esta noite, no mínimo, muitos deles conseguirão sobreviver. E todos esperam estar entre esses indivíduos. Na plataforma elevada, o Diabo Vermelho contemplava com satisfação a congregação de aldeões abaixo, acenando com a cabeça em aprovação, e proferiu: de fato, excelentes, altamente perspicazes, excepcionalmente obedientes. É em virtude de sua docilidade que vocês conseguem sobreviver, altamente louvável, estou encantado por todos vocês. O Diabo Azul riu baixinho e disse: dizem que os sábios reconhecem as circunstâncias, e embora esta vila possa ser remota e escassamente povoada, parece ter alguns indivíduos sábios. Já que você coopera conosco, nós também cooperaremos com você. Vamos trabalhar juntos, nos entender, assim, evitar muitas complicações. O Diabo Vermelho agitou a mão sem esforço, jogando elegantemente uma caixa de meio zang de altura bem na frente dos aldeões. A caixa tinha uma abertura circular na parte superior, acomodando perfeitamente um braço. O Diabo Vermelho dirigiu-se aos aldeões abaixo, dizendo: tirem a sorte do destino. Se tirarem a sorte da morte, perecerão. Se tirarem a sorte da vida, sobreviverão. Que cada um venha à frente para tirar um palito e, depois que todos tiverem tirado, determinaremos o resultado. Compreenderam? A pergunta do Diabo Vermelho fez com que os moradores concordassem rapidamente, temendo a possibilidade de provocar inadvertidamente a criatura imponente e assustadora, com mais de 3 metros de altura. Batendo palmas, o Diabo Azul sorriu e disse: ótimo! Vamos começar a sortear agora, um por um. Depois de sortear, segure o seu próprio lote e vá para o lado. Enquanto falava, o Diabo Azul acenou com a mão e, de repente, na vasta extensão de chão branco e nevado, 2 círculos luminosos apareceram, um azul e um vermelho. O Diabo Azul disse: aqueles que tiram um lote vermelho, entram no círculo vermelho, e aqueles que tiram um lote azul, entram no círculo azul. Os 2 demônios trocaram palavras, orientando os aldeões sobre o que deveriam fazer. E todos os aldeões presentes seguiram o exemplo obedientemente, fossem os idosos na casa dos 80 ou as crianças no início da adolescência. Eles se alinharam em notável obediência, um após o outro, e se aproximaram da caixa que tinha meio zang de altura, estendendo as mãos para dentro dela para tirar a sorte. Após o sorteio, os moradores seguiram um após o outro em direção aos 2 círculos luminosos não muito distantes, entrando no círculo com a cor correspondente ao sorteio realizado. Logo, todos os aldeões completaram o sorteio, dividindo-se em 2 grupos distintos. Um grupo de pessoas segurava os lotes vermelhos e ficava dentro do círculo vermelho, enquanto o outro grupo segurava os lotes azuis e ficava dentro do círculo azul. Todos observavam com nervosismo e expectativa os demônios gêmeos vermelho-azul parados na plataforma elevada, ansiosos para saber qual grupo era o malfadado. Hanoi, entretanto, Ningpo, que manteve os olhos fechados o tempo todo, de repente os abriu bem e franziu as sobrancelhas, olhando na direção da entrada da vila. Naquele momento fugaz, ele sentiu que algo estava errado. E a reação de Ningpo imediatamente chamou a atenção dos demônios gêmeos vermelho-azul, assim como de Shi e Yang. O trio de criaturas demoníacas virou o olhar para ele e perguntou: o enviado chegou? Nas vozes das 3 criaturas demoníacas, havia uma inconfundível corrente de prazer desenfreado. Ningpo, com os olhos arregalados, franziu as sobrancelhas e ficou em silêncio por um momento, olhando para a entrada da vila. Após algumas respirações, balançou a cabeça lentamente e disse: talvez tenha sido uma percepção equivocada.
Por alguma razão desconhecida, naquele breve momento, parecia que algo espreitava aquela remota vila montanhosa da entrada da vila. No entanto, quando Ningpo a examinou cuidadosamente, não conseguiu mais senti-la. No momento em que Ningpo estava prestes a se levantar e ir pessoalmente até a entrada da vila para investigar, uma risada calorosa ressoou de longe, do lado de fora da vila. Ah, senhor Ningpo, seu cultivo é realmente extraordinário. Mesmo com minha aproximação discreta, você detectou minha presença. Parece que minha tentativa de surpreender a todos foi em vão. No meio das gargalhadas, uma figura cortou o céu noturno e rapidamente penetrou na formação defensiva oculta que protegia a vila, voando direto para dentro. Finalmente, em meio aos olhares assustados dos 4 espíritos malignos, ele pousou ao lado da fogueira em chamas. Na véspera de Ano Novo, embora eu não tenha podido comparecer ao banquete do Senhor, poder reunir-me com todos vocês, companheiros cultivadores do caminho demoníaco, também é uma ocasião alegre. Após o pouso, a figura riu calorosamente e respeitosamente curvou-se com os punhos cerrados para os 4 espíritos malignos, dizendo: Eu, Moxingzi do Palácio Articosqueark, vim em nome do Senhor para escoltar vocês 4 cultivadores de volta ao palácio. Em meio ao brilho radiante da fogueira, erguia-se uma mulher escultural e robusta. Sua pele era delicada e suas feições sedutoras, com um par de olhos que brilhavam como águas outonais, luminosos e resplandecentes. No entanto, seu físico era robusto, com músculos bem definidos, e ela até ostentava uma barba espessa e farta nas bochechas. Uma aparência tão sinistra deixou os espectadores, os moradores, aterrorizados e admirados. Os 4 espíritos malignos prontamente se levantaram para prestar suas homenagens, cada um se apresentando pelo nome, criando uma atmosfera calorosa e alegre que era simplesmente encantadora. Até mesmo os demônios gêmeos vermelho-azul, conhecidos por sua excentricidade, receberam a figura demoníaca do Palácio Articosqueark com sorrisos e evitaram provocações. Apenas a figura esguia e frágil de um jovem rapaz estava sentado sozinho na beira da praça, ainda de pernas cruzadas e olhos fechados, imerso em cultivo solitário. Parecia que o mundo exterior não tinha nenhuma conexão com ele, nem mesmo a chegada do enviado demoníaco do Palácio Articosqueark conseguia fazê-lo abrir os olhos. Após ver o jovem peculiar, Moxingzi disse com leve surpresa: Este é o discípulo do deus lobo da montanha Anil. De fato, seu comportamento é impressionante, exibindo grande carisma. Os demônios gêmeos vermelho-azul tossiram, sugerindo que é difícil dizer se esse jovem sempre foi assim antes. Ningpo olhou para Moxingzi de cima a baixo, incapaz de dissipar a inexplicável inquietação em seu coração. Não pode deixar de perguntar. Quando o enviado chegou mais cedo, você parou na entrada da vila por um breve momento e observou a situação lá dentro? A pergunta feita por Ningpo deixou Moxingzi um pouco perplexo. Ela se virou e olhou para trás, dizendo: Acabei de chegar e não tive a chance de ver a situação dentro da vila, mas o senhor Ning me descobriu. Será que havia outras pessoas espionando a entrada da vila quando cheguei? Moxingzi franziu as sobrancelhas e disse: No entanto, minha consciência divina me atingiu, mas não consegui detectar nenhum vestígio de seres vivos nas proximidades desta pequena vila. Desta vez, trouxe a vassoura da neve, concedida a mim pelo senhor do palácio. Ela pode descobrir e detectar qualquer criatura viva à espreita nas proximidades. Se houver algum ser espionando esta pequena vila, certamente não conseguirá escapar da detecção da vassoura da neve. Moxingzi disse, e imediatamente convocou uma pequena vassoura branca pálida, dizendo: Enquanto for um ser vivo, independentemente de seu nível de cultivo, até mesmo o senhor do palácio não pode se esconder da capacidade perceptiva desta vassoura de neve. A vassoura branca balançou algumas vezes no vazio antes de voar de volta para a manga de Moxingzi. Ao ver essa cena, ela deu um suspiro de alívio e disse: Não há seres vivos espionando nas proximidades. Moxingzi estava realmente um pouco preocupado em chegar e se deparar com a cena aterrorizante do deus lobo da montanha Anil batendo na porta. Capítulo 399.
Segredos proibidos do Palácio Demoníaco. Os resultados da investigação da vassoura de neve tranquilizaram Mushigzi. Quando ela chegou, o mestre do palácio ordenou especificamente que esses 4 cultivadores do sul fossem discretamente levados embora, certificando-se de que os vestígios não fossem descobertos pelo deus lobo da montanha Anil. Além disso, ela não deve permitir que o deus lobo da montanha Anil a siga de perto. Portanto, foi o senhor do palácio que concedeu a Mushigzi a vassoura de neve, com a intenção de garantir que Mushigzi execute todos os esforços com perfeição, sem permitir que a menor imperfeição surja. Mushigzi também estava preocupado com a possibilidade de ser perseguido pelo deus lobo da montanha Anil. Embora essa divindade aterrorizante, conhecida em toda parte, estivesse localizada nos distantes céus do sul, Mushigzi, residente no Palácio Ártico da Arca Celeste, não ousava subestimar sua reputação sinistra. Agora, ao ver que a investigação da vassoura não havia dado resultado, um sorriso mais uma vez iluminou o rosto de Mushigzi. Ela comentou: "Foi um alarme falso. Ah, senhor Ning, o senhor está tão cauteloso como sempre." O estoico Ninipo encarou a vassoura da neve por um tempo antes de falar. "Por uma questão de segurança, devemos partir o mais rápido possível. O deus lobo da montanha Anil é enigmático e insondável. Apesar de nossos esforços cautelosos para fugir e nos esconder, não conseguimos nos livrar de sua perseguição. Não sabemos quais métodos misteriosos ele empregou para rastrear nosso paradeiro. Eu até suspeito que ele já sabe há muito tempo do nosso paradeiro exato, mas está esperando o momento certo, querendo nos atrair para fora do esconderijo." Ninipo avaliou os outros por sua própria medida, alertou um preocupado Mushigzi. Mushigzi não conseguiu evitar ficar apreensiva ao ouvir isso e respondeu: "Se for esse o caso, então não devemos demorar mais." Ao observar os 4 demônios malévolos à sua frente, bem como o comportamento indiferente do discípulo do deus lobo nas proximidades, Mushigzi disse: "Já que as circunstâncias são perigosas, embarquemos imediatamente." Mushigzi, com as mangas balançando graciosamente, lançou 6 bandeiras sagradas. Ela elegantemente entregou cada uma delas a Minito, Shi e Yang aos majestosos demônios gêmeos vermelho-azul, enquanto segurava uma em sua elegante mão. Quanto à última bandeira, ela a lançou rapidamente pelo ar, permitindo que pousasse graciosamente na palma da mão de Sun Yan. Observando a testa levemente franzida do jovem, Mushigzi sorriu educadamente e estendeu um gesto cortês, expressando: "Por ordem do mestre do palácio, humildemente solicito a presença do senhor Sun para viajar em direção ao Palácio Ártico Skeark, e sinceramente espero que o senhor Sun nos honre com sua presença." Atrás de Mushigzi, todos os 4 demônios malignos se viraram para olhar. Em meio aos flocos de neve rodopiantes que desciam do céu, a figura esguia do jovem se levantou, segurando a bandeira de comando. Ele não resistiu nem expressou raiva, mas aceitou a bandeira com uma expressão indiferente. "Vamos." Sun Yan se aproximou dos 5 demônios malignos, segurando a bandeira de comando, sem qualquer intenção de resistir ou fugir. Os aldeões próximos testemunharam a cena, todos ligeiramente atônitos. Este jovem não estava sendo mantido refém pelos demônios malignos? Porque agora parece que eles estão conspirando. Mushigzi ficou muito impressionada com a reação do jovem. Ela riu e comentou: "A compostura do senhor Sun diante da mudança é verdadeiramente admirável e inspira respeito." Os lábios de Sun Yan se curvaram levemente. Ele olhou para ela com um sorriso forçado e permaneceu em silêncio sem dizer uma palavra. Mushigzi, ao testemunhar o espetáculo, cessou seus esforços inúteis e voltou seu olhar para os 4 demônios malignos ao seu lado. Ela pronunciou: "Estas 6 insígnias, criadas pelo líder do palácio, Lingyu, possuem a capacidade de atravessar vastas distâncias e entrar em espaços dimensionais alternativos. Elas permitem o retorno ao ponto focal dentro do Palácio Ártico Skeark, assemelhando-se ao precioso artefato do Palácio do Imperador Humano, o barco de luz flutuante. É claro que as bandeiras de comando das 9 Fênix não conseguem igualar a velocidade do barco de luz flutuante. Levaria vários dias para viajar daqui até o Palácio Skeark."
No entanto, em comparação com o barco de luz flutuante, a vantagem dessas bandeiras de comando das 9 Fênix reside em sua ocultação e segurança. Após ativar o poder das bandeiras de comando, elas estabelecem uma conexão com pontos focais distantes, permitindo-nos entrar em espaços dimensionais alternativos. Podemos então viajar das periférias do mundo mortal, livres das restrições das leis terrenas, tornando impossível para seres dentro do reino mortal detectarem nossa presença. Mo-Xingzi riu alegremente e exclamou: mesmo que o incomparável Deus Lobo da Montanha Anil libere seu poder divino, uma vez que a bandeira seja ativada, ele renunciará permanentemente ao conhecimento de seu paradeiro, caros companheiros. A explicação de Mo-Xingzi fez o demônio azul assentir repetidamente, dizendo: verdadeiramente notável, verdadeiramente notável. O Senhor do Palácio das 9 Fênix é realmente extraordinário, exibindo uma autoridade divina e uma consideração profunda que deixa qualquer um completamente maravilhado. Blue Devil acariciou a bandeira de comando em sua mão, sua expressão cheia de fascinação. Ao testemunhar a reação do demônio azul, Mo-Xingzi sentiu-se um tanto perplexa. Dos 4 demônios malignos presentes, além de Mimito, que já conhecia o Palácio Skeark, Mo-Xingzi nunca havia encontrado os 3 restantes. Portanto, Mo-Xingzi se perguntou por que aquele demônio de tom azul demonstrava tanto respeito pelo mestre do palácio. Mo-Xingzi ficou um pouco confuso, e Ningpo insistiu: por favor, usem as bandeiras de comando. Quanto mais demorarmos, mais perigos a noite poderá trazer. Ningpo, que normalmente era calmo e silencioso, estava agora extremamente inquieto. Embora tenham confirmado que não havia nenhum ser vivo por perto, a inquietação ainda persistia em seu coração. Sob a insistência de Mimito, Mo-Xingzi, que originalmente tinha muito a dizer em linguagem formal, sentiu-se um tanto relutante. A cena em que esses demônios primordiais buscam refúgio, como pode ser tratada tão precipitadamente? No entanto, sob a insistência de Mimito, que insistia em discutir o assunto no Palácio Skeark, Mo-Xingzi não teve escolha a não ser obedecer. Ela ergueu a bandeira de comando em sua mão, sob a orientação de energia maligna, fazendo com que as bandeiras de comando seguradas pelos 6 indivíduos presentes emitissem um leve halo. Esta bandeira de comando das 9 Fênix conectava-se com o distante Palácio Ártico Skeark. Contanto que ressoasse com a aura da formação ali, os 6 poderiam desaparecer instantaneamente. Em um período relativamente curto de espera, Mo-Xingzi lançou um olhar para os moradores ao seu lado. Os aldeões foram divididos em 2 grupos, cada um dentro de uma aura verde e outra vermelha, respectivamente, observando nervosamente e com medo a presença malévola deste lado. Mo-Xingzi disse: que feitiçaria profana vocês pretendem empregar ao reunir esses mortais aqui? O Diabo Vermelho suspirou e disse: não se tratava de usar magia negra, mas sim do desejo de entreter você, o enviado. Esta noite é véspera de Ano Novo, e lamentamos a longa viagem que você fez. É por isso que desejamos organizar um grande banquete em sua homenagem. Blue Devil riu baixinho e disse: meu irmão e eu somos mestres na arte de cozinhar com ingredientes humanos. Mesmo antes de adquirirmos nossos poderes, éramos famosos por nossos cultivos brutais no reino demoníaco. Não se deixe enganar por esses meros mortais. Com as meticulosas habilidades culinárias minhas e do meu irmão, até o mortal mais comum pode ser transformado em uma iguaria deliciosa. O Diabo Vermelho então suspirou mais uma vez e lamentou: infelizmente, o tempo não está do nosso lado. Esses mortais não podem ser cozidos por enquanto, mas teremos que aproveitar outra oportunidade para entreter nosso estimado emissário no futuro. A menção dos demônios gêmeos vermelho-azul fez com que Mo-Xingzi franzisse levemente a testa. Ele olhou para o grupo de mortais à sua frente, e depois para os demônios gêmeos vermelho-azul, e disse: eu reconheço a gentileza de vocês, mas vamos encerrar esse assunto aqui. Enquanto Mo-Xingzi falava, ela agitou casualmente as mangas. Num instante, uma luz fria e cintilante brilhou sobre o chão nevado, fazendo com que os aldeões ali parados congelassem. Suas peles rapidamente ficaram pálidas e eles se transformaram em estátuas de gelo. Toda a vitalidade extinta.
Depois de aniquilar esse grupo de espectadores conhecedores, Mo Xingzi começou a discorrer sobre os 4 demônios diante de seus olhos. No Palácio Skeark, não somos particularmente adeptos de consumir humanos, especialmente aqueles com pouco cultivo e benefícios insignificantes para nossos cultivos demoníacos. Sempre nos abstivemos de nos banquetear com tais indivíduos. Além disso, o mestre do palácio não aprecia o simples ato de consumir humanos por pura gula. Já que você pretende visitar o Palácio Skeark, é imperativo avisá-lo sobre esse tabu. Por favor, abstenha-se de se envolver em tal massacre sem sentido dentro do palácio, pois isso ofenderia os princípios do mestre do palácio. Capítulo 400. Estamos seguros no momento. Ao ouvir as palavras de Mo Xingzi, Xi Yunliang ficou um pouco surpreso, e os demônios gêmeos vermelho-azul ficaram muito surpresos. O quê? Não é permitido que pessoas sejam consumidas no Palácio Skeark? Exclamou o Diabo Vermelho, incrédulo. O Diabo Azul murmurou em tom de desaprovação. Se nem mesmo humanos podem ser consumidos, então que tipo de caminho demoníaco é esse? Mo Xingzi balançou a cabeça e respondeu: não é que não se deva consumir humanos, mas sim que se deve abster-se de praticar massacres sem sentido para evitar acabar brutalmente com a vida de pessoas comuns que não têm impacto benéfico em nosso cultivo. O cultivo demoníaco depende da nutrição de seres vivos. No entanto, todos vocês são lordes demônios natos, então mesmo que consumissem centenas ou milhares de mortais, isso não traria benefícios significativos ao seu cultivo. No Palácio Ártico Skeark, é proibido abater mortais, mas é permitido consumir cultivadores. Mo Xingzi explicou. Como governante do Palácio Ártico de Skeark, garantimos o bem-estar e a felicidade das pessoas sob nossa jurisdição, protegendo-as da influência corruptora das artes das trevas. Isso é alcançado por meio do firme decreto do mestre do palácio, que proíbe terminantemente o massacre insensato de mortais. E à medida que os mortais vivem em paz e prosperidade, suas vidas se tornam cada vez mais alegres. Eles se libertam dos fardos da existência e podem levar vidas felizes, o que, por sua vez, leva a um crescimento contínuo de sua população. Com o aumento do número de descendentes que os mortais geram, a população geral do Reino do Norte naturalmente se expande. E à medida que a população de mortais cresce, o surgimento de cultivadores excepcionais entre eles também aumenta. Esses prodígios do cultivo, desde tenra idade, são admitidos no Palácio Skeark, onde recebem treinamento e orientação abrangentes de clérigos dedicados. Ao fornecer a essas crianças uma pequena quantidade de recursos, combinado com seus talentos extraordinários, podemos cultivar sistematicamente lotes e mais lotes de cultivadores como uma fonte de nutrição para nosso palácio, auxiliando no cultivo de cultivadores demoníacos entre nossas fileiras. Mo Xingzi disse: é precisamente por causa do suprimento contínuo de sangue dos cultivadores que nosso palácio nunca carece de sangue para o cultivo. É através do poder que supera as pessoas comuns que nosso Palácio Ártico Skeark pode dominar o Reino do Norte e desafiar o mundo. Mesmo o Palácio do Imperador Humano é impotente contra nós. Portanto, não é que estejamos proibidos de consumir humanos dentro do palácio. Ao se juntar ao Palácio Ártico Skeark, você não só poderá participar do consumo de humanos, como também terá um suprimento contínuo de cultivadores como alimento. No entanto, envolver-se irrefletidamente em atos sem sentido de massacrar mortais, como aconteceu hoje, é estritamente proibido dentro do palácio. Aqueles que violarem esse tabu enfrentarão a morte certa. De agora em diante, abstenham-se de tais ações, disse Zi. Mo Xingzi, olhando para as 4 figuras demoníacas à sua frente, disse solenemente: estas palavras não são de forma alguma um exagero, e espero que todos as tenham em mente. Nossa mestra sempre foi justa em suas recompensas e punições, nunca demonstrando favoritismo. A narração de Mo Xingzi deixou os demônios gêmeos vermelho, azul e Xi Yunliang atônitos. Embora os 3 demônios tivessem ouvido vários rumores sobre o Palácio Ártico Skeark, esse tipo de cultivo demoníaco era algo que nunca haviam encontrado antes. O demônio azul murmurou:
verdadeiramente dignos do Senhor do Palácio das Nove Fênix, com visão de longo alcance e uma ampla perspectiva do mundo. É evidente que eles operam em um nível completamente diferente dos cultivadores demoníacos comuns. A figura demoníaca, vestida em um tom de verde, tinha uma expressão cada vez mais extasiada no rosto. A bandeira das Nove Fênix nas mãos de todos subitamente emitiu uma luz vermelha radiante. Ao ver esse brilho, Mo-Xingzi sorriu e disse: a energia espiritual agora se conectou com a formação do palácio demoníaco. Podemos prosseguir. Ningpo insistiu. Então vamos, pois demorar mais tempo atrairá mais sonhos na longa noite. Quando Mo-Xingzi mencionou as regras proibidas do palácio demoníaco, Ningpo permaneceu vigilante e examinou os arredores com apreensão, temendo a chegada de perseguidores. Felizmente, até o momento em que a bandeira de comando foi totalmente ativada, o deus lobo da montanha Anil não apareceu. Ao testemunhar a evidente ansiedade do Senhor Ning, Mo-Xingzi não conseguiu se conter e disse com uma risada: Senhor Ning, sua firme prudência persiste como sempre. Com uma risada calorosa, ela estendeu a mão e recuperou a vassoura de neve do vazio. Entretanto, no momento do desaparecimento da vassoura de neve, um leve traço prateado permaneceu no vazio, como se ela tivesse descoberto algo. Mo-Xingzi permaneceu alheio e continuou com um sorriso radiante. No entanto, no acesso de fúria, Ningpo gritou: depressa, vamos embora. Eles estão chegando. Ningpo agarrou firmemente a bandeira das Nove Fênix, ignorando completamente a presença de Mo-Xingzi e dos outros. Ele imediatamente ativou o emblema e desapareceu rapidamente em meio à vila, que estava envolta em um manto de neve branca. Ao testemunhar o desaparecimento abrupto de Ningpo em tal estado de agitação, Xi Yun Yang e os demônios gêmeos vermelho-azul ficaram surpresos. No entanto, ao contrário de Ningpo, eles não eram muito versados na arte de usar as bandeiras de comando, então só conseguiam segurar as bandeiras e olhar para Mo-Xingzi. Os demônios gêmeos vermelho-azul exclamaram urgentemente: enviado! Mo-Xingzi, ignorando a insistência do triunvirato de demônios, ativou sem hesitação as insígnias seguradas por cada indivíduo presente. Num clarão de luz vermelha, as figuras de 4 demônios, assim como a de Sun Yan, desapareceram na neve branca sem fim. Uma tremenda sensação de puxão e arrasto tomou conta da multidão instantaneamente. Eles pareciam ter descido em um túnel que girava e se agitava rapidamente, tremendo freneticamente no vazio, como se até mesmo suas almas estivessem sendo despedaçadas. Em meio a essa terrível evasão, Mo-Xingzi, com grande esforço, gritou: não se desesperem, meus companheiros. Entramos no reino do vazio e, portanto, o formidável deus lobo da montanha Anil não poderá nos perseguir. Até o momento de seu desaparecimento, Mo-Xingzi não tinha visto o rosto do deus lobo da montanha Anil. A única coisa que ela viu foram 4 espadas carregando inúmeras energias ferozes e assassinas, varrendo a vila como se fossem apocalípticas. Porém, naquela época, eles já haviam partido. A aura aterrorizante da espada que a varreu não feriu nenhum cultivador demoníaco. No entanto, a intenção arrepiante e assustadora da espada ainda causou arrepios na espinha de Mo-Xingzi, fazendo-a perceber que, se tivesse sido um pouco mais lenta, provavelmente não teria conseguido escapar. Não é de se admirar que Ningpo, que sempre foi quieto e reticente, esteja agindo de forma tão estranha hoje. Os métodos do deus lobo da montanha Anil são realmente algo que eles não conseguem suportar. Dentro do espaço extradimensional assustador e bizarro, 5 criaturas demoníacas, junto com o cativo Sun Yan, voavam rapidamente. Ao lado deles, havia cenas do reino mortal que se afastavam rapidamente. Tudo no mundo mundano lançava reflexos intrincados e vibrantes naquele espaço extradimensional. Os céus, a terra, as montanhas, os rios, a vegetação, os insetos e os peixes, tudo, sem exceção, era vividamente dissecado e apresentado aos olhos de todos. Era possível até discernir o número de órgãos e células dentro de uma única mosca com a máxima clareza. Um volume inigualável de informações surgiu na mente de todos em um instante.
Sun Yan, cujo cultivo estava no nível mais baixo, só conseguiu respirar por uma dúzia de vezes antes de soltar um gemido abafado e cair inconsciente. Os poucos cultivadores demoníacos inatos restantes, embora capazes de perseverar, ainda exibiam expressões de angústia. Shi Yunyang não pôde deixar de gritar: que diabos é este lugar? As informações do mundo inteiro estão desesperadamente perfurando minha mente, minha cabeça está prestes a explodir. Shi Yunyang, sentindo muita dor, gritou. Enquanto Mushzi se preparava para explicar, uma risada fraca soou de repente atrás da multidão. Este é um espaço de dimensão superior, demônios. Neste reino, tudo no mundo mortal é semelhante a pinturas em papel, o que nos permite percebê-las com clareza excepcional. Em meio aos olhares aterrorizados dos seres malignos, uma figura vestida com vestes brancas esvoaçantes emergiu à distância, atrás deles. 4 espadas majestosas, emanando uma aura de